precisava dormir, pois estava sempre com Deus. Meu corpo conhecia mais descanso, pela calma absoluta da superconsciência, do que poderia obter pela imperfeita paz do estado subconsciente ordinário. Os músculos se relaxam durante o sono, mas o coração, os pulmões e o sistema circulatório continuam a trabalhar incessantemente, não conhecem repouso. Em superconsciência, todos os órgãos internos permanecem em estado de animação suspensa, eletrificados pela energia cósmica. Por este meio, para mim, vem sendo desnecessário dormir durante anos. Eu acrescentou, tempo vir em que você, também, dispensará o sono. Céus, o Senhor meditou tanto tempo, e ainda não tem certeza do favor de Deus? Observei com assombro. Então, que esperar para nós, pobres mortais? Bem, não vê, querido jovem, que Deus é a própria eternidade. Pretender conhecê-lo em sua plenitude, com 45 anos de meditação, é expectativa bastante absurda. Babaji nos assegura, entretanto, que até uma pequena meditação nos salva do terrível temor à morte, e aos estados pós-morte. Não fixe seu ideal de espiritualidade em pequenas montanhas, mas engaste-o na estrela da integral realização do divino. Se praticar com firmeza e constância, atingi-lo-á. Cativado por esta perspectiva, pedi-lhe mais palavras esclarecedoras. Narrou-me a história maravilhosa de seu primeiro encontro com o Guru de Labirimabhasaya, Babaji. Cerca de meia-noite, Rangopal silenciou, e deitei-me sobre os cobertores. Fechando os olhos, vi lampejos parecidos a relâmpagos. Meu vasto espaço interior era uma câmara de luz difusa. Abri os olhos, e observei a mesma radiação deslumbrante. O quarto tornou-se parte da abóbada infinita que eu contemplava com a visão interna. O yogi perguntou, por que não dorme? Senhor, como posso dormir quando relâmpagos fulguram ao meu redor, estejam meus olhos fechados, ou abertos? Você é abençoado ao obter esta experiência. As radiações espirituais não são vistas facilmente. O santo acrescentou algumas palavras de afeto. Ao raiar a madrugada, Rangopal deu-me torrões de açúcar candy, e adiantou que eu devia me despedir. Senti tal relutância em dizer-lhe adeus, que as lágrimas deslizaram por meu rosto. Não deixarei partir de mãos vazias. O yogi expressou-se com ternura. Farei algo por você. Sorriu, e, fixamente, me olhou. Eu me tornei imóvel, como se tivesse raízes no chão. Vibrações de paz, emanadas do santo, inundaram meu ser. Fui instantaneamente curado de uma dor nas costas, que me atormentara com intermitência, durante anos. Renovado, imerso em um oceano de alegria luminosa, não mais chorei. Depois de tocar os pés de Rangopal, penetrei na selva. Abri caminho, através de seu emaranhado tropical, e de muitos campos de arroz, até chegar a Taraqueçuar. Ali fiz uma segunda peregrinação ao santuário famoso, e prostrei-me de corpo e alma diante do altar. A pedra circular alagou-se ante minha visão interna, até converter-se nas esferas cósmicas, órbita dentro de órbita, zona após zona, todas saturadas de divindade. Feliz, tomei o trem, 1 hora depois, para Calcutá. Minhas viagens terminaram, não nas montanhas imponentes, mas na himalaica presença de meu mestre. Capítulo 14. Uma experiência em consciência cósmica. Aqui estou, Guruji. Meu semblante envergonhado falava mais eloquentemente do que eu. Vamos à cozinha buscar algo para comer. A atitude de Sri Yukteswar era tão natural como se apenas horas, e não dias, nos tivessem separado. Mestre, devo ter-lhe desapontado com minha brusca partida. Abandonando meus deveres aqui, pensei que estaria zangado comigo. Não, é claro que não. A cólera nasce unicamente de desejos contrariados.
Eu nada espero dos outros, logo, suas ações não se podem opor aos meus desejos. Não usaria para meus próprios fins, somente me faz feliz a sua verdadeira felicidade. Senhor, ouve-se falar de amor divino em forma vaga, mas hoje estou recebendo um exemplo concreto dele através de seu angélico espírito. No mundo, até mesmo um pai não perdoa facilmente a seu filho, se este abandona os negócios paternos sem aviso prévio. O Senhor, porém, não demonstra o mais leve aborrecimento, apesar de minha partida lhe haver causado grandes inconvenientes pelas muitas tarefas inacabadas que deixei atrás de mim. Nossos olhares, onde lágrimas cintilavam, engolfaram-se um no outro. Uma onda de beatitude me inundou. Eu tinha consciência de que o Senhor, sob a forma de meu guru, expandia os pequenos ardores de meu coração até alcançar as vastidões do amor cósmico. Poucas semanas haviam decorrido quando entrei na sala de estar do mestre, vazia então. Eu planejara meditar, mas este louvável propósito não foi compartilhado por meus pensamentos desobedientes. Eles se dispersavam como pássaros diante do caçador. Mukunda. A voz de Siri Yukteswar soou, proveniente de um lugar distante. Senti-me tão rebelde quanto meus pensamentos. O mestre está sempre me incitando a meditar, murmurei para mim mesmo. Ele não deveria me perturbar quando sabe o motivo de minha vinda a esta sala. Novamente me chamou, permaneci em obstinado silêncio. Na terceira vez, seu tom era ríspido. Senhor, estou meditando, gritei, em protesto. Sei como está meditando, disse meu guru, em voz alta. Com sua mente dispersa como folhas numa tempestade. Venha cá. Contrariado e desmascarado, encaminhei-me tristemente para ele. Pobre rapaz, as montanhas não lhe podem dar o que deseja. O mestre falou de maneira cariciosa, confortadora. Seu olhar tranquilo era insondável. O desejo de seu coração se realizará. Raras vezes Siri Yukteswar expressava-se por enigmas, eu estava surpreendido. Ele golpeou meu peito levemente, acima do coração. Meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes, o alento saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao físico, e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta, e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebia que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de um corpo, mas abarcava os átomos circundantes. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores eram percebidas através de uma tênue transparência do solo, e eu distinguia a interna circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasto olhar esférico que percebia tudo simultaneamente. Através de minha nuca, vi homens caminhando além da distante viela de Raigat, e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou à porta aberta do ashram, observei-a como se o fizesse com meus dois olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos dentro de meu olhar panorâmico tremiam e vibravam como rápidos filmes cinematográficos. Meu corpo, o corpo de meu mestre, o pátio com suas colunas, a mobília, o assoalho, as árvores e a luz do sol tornavam-se, de vez em quando, violentamente agitados até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar, mergulhados num copo de água, diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma, e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Uma alegria oceânica arrebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma.
Atingi a realização de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares, e as constelações, as tênues nebulosas, e os universos flutuantes. O cosmos inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade de meu ser, para além de seus contornos definidos. A luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu vi uma radiação branda, nunca diminuía. Era indescritivelmente sutil. As figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. Os raios luminosos dispersavam-se oriundos de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias, transfiguradas com auras inefáveis. Vi, repetidas vezes, os fachos criadores condensarem-se em constelações, e depois dissolverem-se em lençóis de transparente chama. Por reversão rítmica, sextilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano, e, em seguida, o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do Empire como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico Amrita, néctar da imortalidade, corria através de mim, com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus, a vibração do motor cósmico. De súbito, a respiração voltou aos seus pulmões. Com desapontamento quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Mais uma vez me limitava à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira de meu lar macrocósmico, e me encarcerara em um estreito microcosmo. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me, no intento de me prostrar a seus santos pés em gratidão por me haver concedido a experiência da consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscara. Mas ele me impediu, e, retendo-me de pé, disse com tranquilidade: você não deve se embriagar com o êxtase. Muito trabalho ainda resta para você fazer no mundo. Venha, vamos varrer o chão da sacada, depois caminharemos ao longo do Ganges. Fui buscar a vassoura. O mestre, eu sabia, estava me ensinando o segredo da vida equilibrada. A alma deve alagar-se sobre os abismos cosmogônicos, enquanto o corpo executa seus deveres diários. Quando Siri e Ukteswar, e eu saímos mais tarde, para uma caminhada, eu ainda me encontrava enlevado em inenarrável arrebatamento. Eu via nossos corpos como duas figuras astrais, movendo-se sobre um caminho ao longo do rio cuja essência era de puríssima luz. O Espírito de Deus é o que ativamente sustenta cada forma e força no universo. Não obstante, ele é transcendental e pairara sós no vácuo beatífico e incriado, além dos mundos dos fenômenos vibratórios, explicou o mestre. Os que alcançam na Terra a realização de seu divino eu vivem, à semelhança de Deus, uma dupla existência. Conscientemente executam sua tarefa no mundo, e, todavia, permanecem imersos em beatitude interior. Do ilimitado júbilo de seu próprio ser, o Senhor criou todos os homens. Embora estejam dolorosamente grampeados ao corpo, Deus, contudo, espera que os homens feitos à sua imagem coloquem-se acima de todas as identificações com os sentidos, e reatem sua união com Ele. A visão cósmica me rendeu muitas lições indeléveis. Aquietando diariamente meus pensamentos, pude libertar-me da ilusória convicção de que meu corpo era uma massa de carne e ossos, a transitar pelo duro solo da matéria. A respiração e a mente inquietas, segundo constatei, são como tempestades que fustigam o oceano de luz, provocando ondas de formas materiais, terra, céu, seres humanos, animais, pássaros, plantas. Não se pode obter nenhuma percepção do infinito como luz onica, exceto acalmando essas tempestades. Sempre que eu tranquilizava os dois tumultos naturais,
Podia contemplar as numerosas ondas de criação dissolverem-se num mar reluzente, assim como os vagalhões do oceano, quando um temporal cessa, serenamente se liquefazem em unidade. Um mestre concede a divina experiência da consciência cósmica quando seu discípulo, pela meditação, fortaleceu sua mente a tal grau que as imensas perspectivas não o esmagam. Mera vontade intelectual ou compreensão não bastam. Somente a adequada ampliação da consciência pela prática da yoga e da bhakti devocional podem preparar alguém para amortecer o choque liberador da onipresença. A divina experiência chega com inevitabilidade natural ao devoto sincero. Seu intenso anelo começa a atrair Deus com força irresistível. O Senhor, como visão cósmica, e atraído por esse ardor magnético para o âmbito de consciência de quem o busca. Escrevi, nos últimos anos, o poema seguinte, Samadhi, tentando transmitir um vislumbre da glória que se experimenta no êxtase, esgarçados os véus de luz e sombra, evaporada toda a bruma de tristeza, e tendo, como veleiro, singrado para longe todo o amanhecer de alegria transitória, desvaneceu-se a turva miragem dos sentidos. Amor, ódio, saúde, enfermidade, vida, morte. Extinguiram-se estas sombras falsas na tela de projeção da dualidade. A tempestade de Maya serenou tangida pela varinha de condão da intuição profunda. Presente, passado, futuro já não existem para mim, mas somente o hoje eterno, eu onifluente, eu onipresente. Planetas, estrelas, poeira de constelações, globo terrestre, erupções vulcânicas de cataclismos do juízo final, o forno modelador da criação, geleiras de silenciosos raios-x, dilúvios de elétrons ardentes, pensamentos de todos os homens, pretéritos, atuais, vindouros, toda folhinha de erva, eu mesmo, a humanidade, cada partícula da poeira universal, raiva, ambição, bem, mal, salvação, luxúria, tudo assimilei, tudo transmutei no vasto oceano do sangue de meu próprio ser indiviso. Júbilo comburente, multi-ampliado pela meditação, cegando meus olhos marejados. Explodiu em labaredas imortais de bem-aventurança, consumiu minhas lágrimas, meus limites, meu todo. Eu sou tu, tu és eu, o cognoscente, o conhecedor, o conhecido, unificados. Palpitação tranquila, ininterrupta, paz sempre nova, eternamente viva. Deleite transcendente a todas as expectativas da imaginação, beatitude do Samadhi. Nem estado inconsciente, nem cloroforme mental sem regresso voluntário, Samadhi estende meu reino consciente para além dos limites de minha compleição mortal até a mais longínqua fronteira da eternidade onde eu, o oceano cósmico, observo o pequeno ego flutuando em mim. Ouvem-se, dos átomos, murmúrios movediços, a terra escura, montanhas, vales, são líquidos em fusão. Mares fluindo convertem-se em vapores de nebulosas. Há um sopra sobre os vapores, descortinando prodígios mais além. Oceanos desdobram-se revelados, elétrons cintilantes, até que, ao último som do tambor cósmico, transfundem-se os fulgores mais grosseiros em raios perenes de beatitude que em tudo se infiltre. Dar alegria eu vim, da alegria eu vivo, em sagrada alegria liquefaço-me. Oceano da mente, bebo todas as ondas da criação. Os quatro véus do sólido, líquido, gasoso e luminoso, um após outro, suspensos, transpassados. Eu, em tudo, penetro no imenso eu. Extintas para sempre as vacilantes, tremeluzentes sombras da memória perecível, imaculada meu seu mental, abaixo, acima, excelsamente, eternidade, e eu, um facho de união. Pequenina bolha de riso, eu me converti no próprio oceano da alegria. Sri Yukteswar ensinou-me como repetir essa bendita experiência à vontade, e também como transmiti-la a outros quando seus canais de intuição se encontrarem desenvolvidos. Durante meses, depois da primeira vez, entrei em estado de união estática,
compreendendo diariamente porque os Upanishads dizem que Deus é rasa, a suprema delícia. Certa manhã, porém, apresentei um problema ao mestre. Quero saber, Senhor, quando encontrarei Deus? Você já o encontrou? Oh, não, Senhor, penso que não. Meu guru sorria. Estou certo de que você não está esperando um personagem venerável, adornando um tronco em algum cantinho antisséptico do cosmo. Percebo, entretanto, que você imagina ser a posse de poderes miraculosos a prova de que alguém encontrou Deus. Não. Pode-se adquirir o poder de controlar o universo inteiro, e, não obstante, descobrir que Deus se esquiva. O avanço espiritual não se mede pela exibição de poderes externos, mas apenas pela profundeza da beatitude alcançada em meditação. Deus é sempre renovada alegria. Ele é inesgotável, à medida que você prosseguir em suas meditações. Durante anos, ele o fascinará com infinita capacidade inventiva. Devotos como você, que encontraram a senda para Deus, nunca sonham trocá-lo por nenhuma outra felicidade. Ele é o sedutor para quem é impossível conceber rival. Com que rapidez nos enfastiamos dos prazeres terrenos. O desejo por coisas materiais é infindo. O homem nunca está completamente satisfeito, e persegue um objetivo após outro. Aquele algo mais que ele procura, é Deus, o único que pode conceder alegria imperecível. Anseios exteriores nos expulsam do Éden interior, oferecem prazeres falsos que apenas arremedam a aventura da alma. Reconquista-se o paraíso perdido, rapidamente, através da meditação divina. Sendo Deus eterno a novidade imprevista, nunca nos fatigamos dele. Podemos nos enfastiar da beatitude, se ela é deliciosamente renovada durante toda a eternidade. Compreendo agora, Senhor, porque os santos chamam de insondável a Deus. Até mesmo a vida eterna não é suficiente para apreciá-lo. É verdade, mas ele também nos é próximo e querido. Depois que a mente foi purificada de obstáculos sensoriais por Kriya Yoga, a meditação fornece um duplo comprovante de Deus. A sempre renovada alegria é prova de sua existência, convincente para os próprios átomos de nosso corpo. Além disso, ao meditar, encontramos sua orientação instantânea. Sua resposta adequada a cada dificuldade. Compreendo, Guruji, o Senhor resolveu meu problema. Sorri, agradecido. Agora tenho consciência de que já encontrei Deus, pois sempre que o júbilo da meditação retorna subconscientemente durante minhas horas de atividade, sou levado com sutileza a adotar o procedimento correto em tudo, até nos menores detalhes. A vida humana estará sobrecarregada de tristeza até aprendermos a sintonizar com a vontade divina, cujo procedimento correto resulta frequentemente desnorteante para a inteligência egoísta, disse o mestre. Somente Deus dá conselho sem erro. Quem, senão ele, carrega o peso do cosmo? Capítulo 15 – O roubo da couve-flor. Mestre, um presente para o Senhor. Estas 6 enormes couves-flores foram plantadas por minhas mãos. Cuidei de seu crescimento com ternura de mãe que aleita e cria seu filho. Apresentei a cesta de vegetais com um gesto floreado e cerimonioso. Obrigado. O sorriso de Siri Yukteswar era de calorosa apreciação. Por favor, guarde-as em seu quarto. Precisarei delas amanhã para um jantar especial. Eu acabava de chegar a Puri para gozar minhas férias de verão em companhia de meu guru, em seu eremitério à beira-mar. Construído pelo mestre e seus discípulos, o alegre e pequenino retiro, com um andar superior, dá frente para a Baía de Bengala. Acordei cedo na manhã seguinte, reanimado pela salgada brisa marinha e o encanto quieto do ashram. A voz melodiosa de meu guru estava chamando. Dei uma vista de olhos às minhas estimadas couves-flores, eu acondicionei-as com esmero sob meu leito. Venham, vamos à praia. O mestre seguia em frente, mostrando o caminho,
diversos discípulos jovens, e os seguíamos, em grupo esparso. Nosso guru nos examinava com brando espírito crítico. Quando nossos irmãos ocidentais caminham, timbram comumente em acertar o passo. Agora, por favor, marchem em 2 fileiras, conservem todos o mesmo passo, ritmicamente. Siri Yukteswar observava se obedecíamos. Começou a cantar: meninos marcham, ida e volta, em garbosa fileira. Era-me impossível não admirar a facilidade com que o mestre acompanhava o passo rápido de seus jovens estudantes. Alto. Os olhos de meu guru procuravam os meus. Você se lembrou de fechar a porta traseira do eremitério? Penso que sim, senhor. Siri Yukteswar permaneceu silencioso durante alguns minutos, com um sorriso meio reprimido em seus lábios. Não, você se esqueceu, disse ele, afinal. A contemplação divina não se deve tornar uma desculpa para o descuido material. Você descurou seu dever de salvaguardar o Ashiram, deve ser punido. Julguei que ele estivesse obscuramente gracejando quando acrescentou: suas 6 couve-flores, em breve, serão apenas 5. Demos meia volta, obedientes às ordens do mestre, e represamos até as proximidades do eremitério. Descansem um pouco, todos. Mukunda, olhe à esquerda, por entre o casaril, observe a estrada além. Ali, certo homem aparecerá logo, e será o instrumento de seu castigo. Escondi meu vexame ao receber estas indicações incompreensíveis. Uma camponês logo apareceu na estrada, dançava grotescamente, e movia os braços em torno, gesticulando sem sentido. Quase paralisado de curiosidade, não despreguei os olhos do hilariante espetáculo. Quando o homem atingiu um ponto da estrada, de onde desaparecia de nossa vista, Siri Yukteswar disse: agora, ele dará mais volta. O camponês imediatamente mudou de direção, e dirigiu-se para o lado traseiro do eremitério. Atravessando um trecho arenoso, penetrou na moradia pela porta dos fundos. Eu não a fechara a chave, conforme dissera meu guru. O homem saiu pouco depois, segurando uma das minhas preciosas couve-flores. Agora ele caminhava em atitude respeitosa, investido da dignidade de possuir. A farsa que se desenvolvia, na qual meu papel parecia ser o de vítima assombrada, não era desconcertante a ponto de me impedir a perseguição indignada ao ladrão. Eu tinha corrido metade do caminho quando meu mestre me chamou de volta, sacudia-se de riso, da cabeça aos pés. Aquele pobre louco ansiava por uma couve-flor, explicou-me entre acessos de hilaridade. Julguei que seria boa ideia se ele obtivesse uma das suas, tão mal guardadas. Corri para meu quarto onde descobri que o ladrão, evidentemente padecendo de uma fixação em vegetais, deixara intocados meus anéis de ouro, o relógio, e o dinheiro, tudo exposto sobre o cobertor. Ele preferira engatinhar sob a cama, onde o cesto de couve-flores, completamente oculto ao olhar casual, fora o alvo dócil de seu sincero apetite. Pedi a Siri Yukteswar, naquela noite, que me explicasse o incidente, por apresentar, a meu ver, certos aspectos perturbadores. Meu guru sentiu com a cabeça, lentamente. Você compreenderá, algum dia. A ciência em breve descobrirá algumas destas leis ocultas. Quando, alguns anos mais tarde, noticiou-se a maravilhosa descoberta do rádio ao mundo atônito, recordei-me da predição do mestre. Antiquíssimos conceitos de espaço e tempo foram aniquilados, nenhuma casa era tão humilde e estreita que Londres, ou Calcutá, nela, não pudessem entrar. A mais obtusa inteligência se ampliava ante a prova indiscutível de um aspecto da onipresença do homem. O enredo da comédia da couve-flor pode ser entendido melhor por analogia com o rádio. Meu guru era um perfeito rádio humano. Os pensamentos nada mais são que vibrações altíssimas movendo-se no éter.
exatamente como um rádio sintonizado capta o número musical que se deseja, em meio a milhares de outros programas, irradiados-se em todas as direções. Seria que Tessoar fora um receptor sensível a determinado pensamento, o daquele homem simplório, ansiando ardentemente por uma couve-flor, em meio aos inúmeros pensamentos das mentes humanas emissoras em todo o mundo. Durante a marcha rumo à praia, tão logo captou o singelo ensejo do Campônio, o mestre desejou satisfazê-lo. O olho divino de Siria Uktawar descobrira o homem, dançando ao longo da estrada, antes de tornar-se visível aos discípulos. Meu esquecimento de trancar a porta do ashram dera ao mestre uma desculpa conveniente para me privar de um de meus valiosos legumes. Depois de assim funcionar como instrumento receptor, Siria Ukteswar, então operou, através de sua poderosa mente, como estação emissora, ou radiodifusora. Neste desempenho, ele pudera dirigir com êxito a inversão de rumo do camponês, e seu encaminhamento para meu quarto, até uma única das flores comestíveis. A intuição, que é o guia da alma, surge com naturalidade no homem, nos instantes em que a mente se acha calma. Quase todos já tiveram a experiência de um pressentimento inexplicavelmente correto, ou transferiram seus pensamentos com exatidão a outra pessoa. A mente humana, quando liberta das perturbações, ou da estática da inquietude, tem o poder de realizar todas as funções dos complicados aparelhos de rádio, enviando e recebendo pensamentos, ou deixando de sintonizar os indesejáveis. Assim como a potência de uma estação radiodifusora é regulada pela quantidade de energia elétrica que pode utilizar, a eficiência de um rádio humano depende do grau de força de vontade de cada pessoa. Todos os pensamentos vibram eternamente no cosmos. Por meio da concentração profunda, um mestre pode descobrir os pensamentos de qualquer pessoa, viva ou morta. Os pensamentos têm raízes de universalidade, e não de individualidade. Uma verdade não pode ser criada, mas apenas percebida. Todo o pensamento errôneo de um homem resulta de uma imperfeição, pequena ou grande, em seu discernimento. O objetivo da ciência da yoga é acalmar a mente, de modo que, sem distorções, esta possa ouvir o conselho infalível da voz interior. O rádio e a televisão trouxeram a voz e a visão instantâneas de pessoas remotas ao convívio de milhares de ouvintes e de espectadores, as primeiras débeis insinuações científicas de que o homem é espírito onipenetrante. Embora o ego, nas mais bárbaras formas, conspire para escravizá-lo, o homem não é um corpo confinado a um ponto no espaço, mas, em essência, alma onipresente. Fenômenos muito estranhos, prodigiosos e aparentemente improváveis ainda poderão ocorrer, e uma vez constatados, não nos surpreenderão mais do que nos surpreende hoje tudo que a ciência nos ensinou no último século, declarou Charles Robert Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia. Supõe-se que fenômenos, agora aceitos por nós sem surpresa, não provocam nosso espanto, porque são compreendidos. Mas a verdade é outra. Se eles deixaram de nos surpreender, não é porque sejam compreendidos, mas porque nos são familiares, pois se aquilo que não compreendamos devesse nos surpreender, então deveríamos nos surpreender com tudo: a queda de uma pedra arrojada ao ar, a semente que se converte em carvalho, o mercúrio que se dilata ao ser aquecido, o ferro atraído pelo ímã. A ciência de hoje é conhecimento insignificante. As verdades assombrosas que serão descobertas por nossos descendentes encontram-se agora mesmo a nosso redor, de olhos arregalados postos em nós, digamos assim, e apesar disso, nós não as vemos, mas não basta dizer que não as vemos, nós não as queremos ver, pois logo que se apresenta um fato imprevisto, com o qual não estamos familiarizados, tratamos de situá-lo no esquema de lugares comuns do conhecimento adquirido, e nos indignamos se alguém ousa proceder a experimentos mais avançados. Aconteceu um fato humorístico alguns dias mais tarde, depois de me ter sido roubada, tão ingloriamente, a couve-flor. Não se pôde encontrar certo lampião de querosene. Tendo eu comprovado
Tardiamente, a visão onisciente de meu guru, pensei que localizar o lampião seria um brinquedo de criança para ele, e aguardei a demonstração. O mestre percebeu minha expectativa. Com gravidade exagerada, interrogou todos os residentes do ashram. Um jovem discípulo confessou ter usado o lampião para ir ao poço, no pátio de trás. Sri Yukteswar deu este conselho solene: procure o lampião perto do poço. Corri ao poço, mas do lampião, nada. De crista caída, regressei a meu guru. Agora ele se ria gostosamente, sem remorsos de me haver causado decepção. Que lástima que eu não pudesse guiá-lo até a lâmpada desaparecida, não sou adivinho. Piscando um olho, acrescentou: nem mesmo sou um Sherlock Holmes satisfatório. Compreendi que o mestre jamais exibiria seus poderes, quando desafiado, nem recorreria a eles para qualquer trivialidade. Semanas prazenteiras decorreram. Sri Yukteswar planejava uma procissão religiosa. Pediu-me que guiasse os discípulos através da cidade, e pela praia de Puri. O dia festivo, solstício de verão, amanheceu com intenso calor. Guruji, como posso conduzir os estudantes descalços sobre as areias ardentes? Vou contar-lhe um segredo, respondeu o mestre. O Senhor enviará um guarda-sol de nuvens, e todos caminharão sem desconforto. Organizei alegremente a procissão. Nosso grupo partiu do ashram com uma bandeira satsanga. Desenhada por Sri Yukteswar, ostentava o símbolo do olho único, o olho telescópico da intuição. Assim que deixamos o eremitério, o céu toldou-se de nuvens como se fosse por mágica. Um chuvisco, provocando exclamações espantadas de todos os lados, veio refrescar as ruas da cidade, e a praia escaldante. Os pingos suavizantes tombaram durante as 2 horas de desfile. No momento exato em que nosso grupo reentrava no ashram, nuvens e chuva desapareceram sem deixar traço. Vê como Deus se apercebe de nós, replicou o mestre depois que lhe expressei meu agradecimento. O Senhor responde a todos, e trabalha por todos. Ele mandou a chuva a meu pedido, e assim também realiza qualquer desejo sincero do devoto. Raramente os homens percebem com que frequência ele presta atenção às suas preces. Deus não é parcial em favor de uma minoria, mas atende a cada um que dele se aproxime em confiança. Seus filhos deveriam sempre ter fé implícita na amorosa bondade de seu Pai onipresente. Sri Yukteswar patrocinava 4 festivais por ano, nos equinócios e solstícios, para o qual chegavam discípulos de longe e de perto. A celebração do solstício de inverno efetuava-se em Serampore. O primeiro a que compareci deixou-me uma bênção permanente. As festividades principiaram de manhã com uma procissão descalça pelas ruas. Vozes de uma centena de estudantes entoavam suaves cânticos religiosos. Alguns músicos tocavam flauta e cocartal, tambores e címbalos. O povo da cidade, entusiasticamente, juncou de flores o caminho, no regozijo de ser desviado de seus afazeres prosaicos por nosso ressoante louvor ao bendito nome de Deus. O longo itinerário findou no pátio do eremitério. Ali fizemos um círculo em redor de nosso gurti, enquanto outros discípulos espargiam dos balcões superiores, sobre nós, flores de calêndula recém-abertas. Muitos hóspedes subiram as escadas para receber um pudim de chaná e laranjas. Dirigi-me a um grupo de condiscípulos que, naquele dia, serviam de cozinheiros. A comida nara, esses grandes cenáculos, tinha de ser cozinhada fora, em enormes caldeirões. Improvisados fornos de tijolos, onde se queimava lenha, produziam fumaça, provocando lágrimas. Nós, porém, ríamos de gozo ao fazer nosso trabalho. Os festivais religiosos na Índia nunca são considerados um aborrecimento. Cada um dos devotos faz sua parte com satisfação, fornecendo dinheiro, ou arroz, e vegetais, ou seus próprios serviços.
O mestre logo esteve entre nós, supervisando os detalhes da festa. Ocupado a todo momento, ele mantinha-se no ritmo do mais jovem e ativo de seus estudantes. Um Sankirtan, canto em grupo, com acompanhamento de harmônio e tambores percutidos à mão, continuava no andar superior. Sri Yukteswara escutava com disposição apreciativa. Seu ouvido musical era de uma afinação perfeita. Estão fora de tom. O mestre afastou-se dos cozinheiros e reuniu seus músicos. A melodia fez-se ouvir de novo, mas desta vez corretamente apresentada. O Samaveda contém os mais antigos escritos do mundo sobre ciência musical. Na Índia, consideram-se música, pintura e drama como artes divinas. Brahma, Vishnu e Shiva, a Trindade Eterna, foram os primeiros músicos. Shiva, em seu aspecto de Nataraja, o bailarino cósmico, é representado nas escrituras como aquele que deu origem às infinitas variações de ritmo nos processos de criação, preservação e destruição universais, enquanto Brahma e Vishnu marcavam o compasso. Brahma ao tinir de seus címbalos, e Vishnu ao fazer soar o sagrado Mridanga, o tambor. Saraswati, a deusa da sabedoria, é simbolizada dedilhando a vina, mãe de todos os instrumentos de corda. Krisbriya, uma encarnação de Visbril, mostra-se na arte hindu sempre com uma flauta, na qual toca a arrebatadora canção que chama de volta a seu verdadeiro lar a alma humana errante no mundo de Maya, ou ilusão. As pedras fundamentais da música hindu são os ragas, ou modos, escalas melódicas fixas. As 6 ragas básicas ramificam-se em 126 derivadas raginis, esposas, e putras, filhos. Cada raga tem um mínimo de 5 notas, uma nota principal, Vadi, ou rei, uma secundária, Samavadi, ou primeiro-ministro, as auxiliares, Anuvadi, ou servidores, e uma dissonante, Vivadi, o inimigo. Cada uma das 6 ragas básicas tem correspondência natural com determinada hora do dia, estação do ano, e uma divindade que, presidindo-a, lhe concede certo poder particular. Assim, a primeira, Indoli Raga, é ouvida somente de madrugada, na primavera, para evocar no verão, o amor universal. A segunda, Depaka Raga, é tocada à tarde, o dia para despertar a piedade. A terceira, Mega Raga, ouve-se ao meio-dia a estação das chuvas, a fim de criar coragem. A quarta, Bhairava Raga, toca-se nas manhãs de agosto, setembro e outubro, para alcançar tranquilidade. A quinta, Sri Raga, é reservada aos crepúsculos de outono, para atingir amor puro. A sexta, Malkunsa Raga, vibrando à meia-noite, no inverno, faz o ouvinte valoroso. Os rishis da antiguidade descobriram estas leis de aliança sonora entre a natureza e o homem. Sendo a natureza uma objetivação de Aum, do som primordial, ou verbo vibratório, o homem pode obter controle sobre todas as manifestações naturais através do uso de certos mantras, ou cantos. Documentos históricos narram os poderes espantosos possuídos por Mian Tansen, músico da corte de Akbar, o Grande, no século XVI. Recebendo ordem do imperador para cantar uma raga noturna, enquanto o sol dardejava sobre suas cabeças, Tansen entrou um mantra que instantaneamente mergulhou em trevas todos os recintos do palácio. A música hindu divide a oitava em 22 rutis, ou quartos de tom. Estes intervalos microtonais permitem requintados matizes de expressão musical inatingíveis pela escala cromática do ocidente, de 12 semitons. Cada uma das 7 notas fundamentais da oitava está associada na mitologia hindu com uma cor, e o grito natural de um pássaro, ou animal, Dó, com o verde, e o pavão, Ré, com o vermelho, e a cotovia, Sabiá, Mi, com a cor de ouro, e a cabra, Fá, com o branco amarelado, e a garça, Sol, com o negro, e o rouxinol, Lá, com o amarelo, e o cavalo, Si, com a combinação de todas as cores, e o elefante. A música hindu registra 72 tatas, ou escalas.
O músico tem liberdade criadora para infinitas improvisações em torno da melodia tradicional fixa, ou raga. Concentra-se no sentimento, ou característica psíquica marcante do tema estrutural, e borda-o, então até os limites de sua própria originalidade. O músico hindu não lê notas estabelecidas, cada vez que toca, reveste de novo o esqueleto no da raga, limitando-se frequentemente a uma única sequência melódica, acentuando pela repetição todas as suas sutis variações microtonais e rítmicas. Barr, entre os compositores ocidentais, compreendeu o encanto e o poder do som repetitivo, ligeiramente diferenciado em uma centena de variações complexas. A literatura sânscrita descreve 120 talas, ou medidas de tempo. Disse que o fundador tradicional da música hindu, Bharata, isolou 32 espécies de tala no canto de uma cotovia. A origem de tala, ou ritmo, tem sua raiz nos movimentos humanos, os 2 tempos do caminhar, os 3 tempos da respiração durante o sono, quando inalar tem 2 vezes a duração do exalar. A Índia sempre reconheceu na voz humana o mais perfeito instrumento de som. A música hindu, por isso, restringe-se quase toda ao registro vocal de 3/8. Pelo mesmo motivo, ali mais se realça a melodia, relação de notas sucessivas, que a harmonia, relação de notas simultâneas. A música hindu é uma arte subjetiva, espiritual, individualista, cujo fim não é o brilho sinfônico, mas a harmonia pessoal com a alma cósmica. Todos os cantos famosos da Índia foram compostos por devotos da divindade. A palavra sânscrita para músico é Bhagavatar, aquele que a Deus canta louvores. Os Sankirtans, ou reuniões musicais, são uma forma efetiva de yoga, ou disciplina espiritual, necessitando concentração intensa, absorção no âmago do pensamento e do som. Sendo o próprio homem uma expressão do verbo criador, o som exerce sobre ele efeito potente e imediato. A grande música religiosa do Oriente e do Ocidente confere alegria ao homem, porque causa um temporário despertar vibratório de seus centros ocultos na espinha. Nestes beatíficos momentos, reacende-se uma apagada memória de sua origem divina. No dia do festival, o Sankirtan, ressoando desde a sala de reuniões de Sri Yukteswar, no andar superior, inspirava os cozinheiros entre as panelas fumegantes. Meus condiscípulos e eu cantávamos alegremente os estribilhos, e marcávamos o compasso, batendo palmas. Ao pôr do sol, havíamos servido centenas de nossos visitantes com quichuri, arroz, e lentilhas, caril de vegetais, e pudim de arroz. Estendamos cobertores de algodão no pátio, em breve, a assistência assentava de pernas cruzadas sob a abóbada de estrelas, em quietude, atenta à sabedoria que fluía dos lábios de Sri Yukteswar. Seus discursos públicos davam ênfase ao valor de Kriya Yoga, e a uma vida de autorrespeito, calma, determinação, dieta simples, e exercício regular. Um grupo de discípulos muito jovens cantou alguns hinos sagrados. A reunião terminou com um fervoroso Sankirtan. Das 10 horas à meia-noite, os residentes do ashram lavaram panelas e caçarolas, e limparam o pátio. Meu guru chamou-me a seu lado. Estou satisfeito com seus serviços, prestados alegremente, hoje, e durante os preparativos da semana que passou. Quero que fique comigo, esta noite, pode dormir em minha cama. Este era um privilégio que nunca pensei desfrutar. Sentamos um pouco, em divina tranquilidade. 10 minutos depois de havermos deitado para dormir, meu mestre levantou-se e começou a se vestir. Que sucede, Senhor? A alegria de dormir ao lado de meu guru tingiu-se repentinamente de irrealidade. Penso que alguns estudantes, havendo perdido os trens de baldeação, logo chegarão aqui. Vamos preparar alguma comida. Guruji, ninguém virá a 1h da madrugada? Fique no leito, você trabalhou arduamente. Mas eu vou cozinhar.
Em virtude do tom resoluto de Siri Yukteswar, saltei da cama, e o segui à pequena cozinha adjacente à sacada interna do andar superior, de uso diário. Arroz e dal logo estavam fervendo. Meu guru sorriu afetuosamente. Esta noite você venceu a fadiga, e o medo ao trabalho duro, nunca mais o incomodarão no futuro. Enquanto lhe pronunciava estas palavras de bênção para a minha vida inteira, ouviram-se passos no pátio. Corri escadas abaixo, e dei entrada a um grupo de estudantes. Querido irmão, disse um homem, com que relutância viemos perturbar o mestre a esta hora. Cometemos um erro quanto aos horários de trens, mas sentimos que não era possível voltar para casa sem haver contemplado nosso guru. Ele está à sua espera, e até lhes prepara, neste momento, urina-refeição. Ouviu-se a voz de Siri Yukteswar, sejam bem-vindos. Conduziu os espantados visitantes à cozinha. O mestre voltou-se para mim, piscando um olho. Agora que você obteve as necessárias comprovações, sem dúvida está satisfeito de que nossos hóspedes tenham perdido o trem. Meia hora mais tarde, eu acompanhei a seu dormitório, antegozando a aventura e a honra de dormir ao lado de um guru semelhante a Deus. Capítulo 16. Mais esperto que os astros. Mukunda, por que você não arranja um bracelete astrológico? Deveria usá-lo, mestre. Não creio em astrologia. Não é questão de crença, a atitude científica que se deve adotar em qualquer assunto, e a de saber se é verdade. A lei da gravidade funcionou tão eficientemente antes de Newton como depois dele. O cosmos seria positivamente um caos se suas leis só pudessem funcionar mediante a aprovação da crença humana. Os charlatães trouxeram a antiquíssima ciência estelar a seu descrédito atual. Tanto matemática como filosoficamente, a astrologia é muito vasta para ser abarcada corretamente, salvo por homens de profundo entendimento. Se os ignorantes leem erradamente o céu, e ali enxergam rabiscos em vez de uma escrita, isto é de se esperar neste mundo imperfeito, não se deve prescindir da sabedoria ao dispensar os pretensos sábios. E meu guru continuou, todas as partes do mundo criado estão ligadas entre si, e permutam suas influências. O ritmo equilibrado do universo tem sua raiz na reciprocidade. O homem, em seu aspecto mortal, tem de combater dois grupos de forças. Primeiro, os tumultos internos do ser, causados pela mistura de terra, água, fogo, ar e elementos etéreos. Segundo, os poderes externos e desintegradores da natureza. Enquanto o homem luta com sua mortalidade, ele é afetado por miríades de mutações do céu e da terra. Astrologia é o estudo das reações do homem aos estímulos planetários. Os astros não têm qualquer benevolência ou aversão consciente, eles meramente enviam radiações positivas ou negativas. Por si só, não ajudam nem prejudicam a humanidade, mas oferecem um canal lícito para que se manifeste o equilíbrio de causas e efeitos que, no passado, cada homem pôs em movimento. Uma criança nasce no dia e hora exatos em que os raios celestes estão em harmonia matemática com seu karma individual. Seu horóscopo é um retrato desafiante, revelando seu passado inalterável e os resultados prováveis em seu futuro. Corretamente, porém, o mapa natalício só pode ser interpretado por homens de sabedoria intuitiva. Estes são poucos. A mensagem audaz, heraldicamente proclamada através dos céus, no momento do nascimento, não tem a intenção de dar ênfase ao destino, o resultado do bem e do mal pretéritos, mas o de despertar a vontade humana de escapar de seu cativeiro universal. O que o homem fez, ele pode desfazer. Ninguém, além dele mesmo, foi o instigador das causas cujos efeitos agora prevalecem em sua vida. Ele pode transcender qualquer limitação, em primeiro lugar, porque a criou com suas próprias ações, e, em segundo lugar, porque possui recursos espirituais que não estão sujeitos à pressão planetária.
O medo supersticioso. A astrologia produz autômatos, dependentes, como escravos, de guia mecânica. O homem sábio derrota seus planetas, isto é, seu passado, transferindo sua fidelidade, da criação ao Criador. Quanto mais efetua sua unidade com o espírito, menos pode ser dominado pela matéria. A alma é sempre livre, é imortal, porque não tem nascimento. Não pode ser regida pelos astros. O homem é uma alma, e tem um corpo. Quando situa apropriadamente o seu senso de identidade, deixa para trás todos os padrões compulsórios. Enquanto permanecer confuso em seu estado ordinário de amnésia espiritual, experimentará os grilhões insidiosos da lei do ambiente. Deus é harmonia. O devoto que com ele sintoniza nunca realizará uma ação errônea. Suas atividades concordarão com o cronômetro natural e exato da lei astrológica. Após a meditação e a prece profundas, ele está em contato com sua consciência divina. Não há poder maior que esta proteção interior. Então, querido mestre, por que deseja que use uma pulseira astrológica? Arrisquei esta pergunta depois de um longo silêncio. Eu tentara assimilar a nobre exposição de Siri Yukteswar, a qual continha ideias muito novas para mim. Só quando um viajante atingir sua meta, é que se justifica o abandono de seus mapas. Durante a jornada, ele se aproveita de qualquer atalho conveniente. Os rishis antigos descobriram muitos meios de encurtar o período de exílio do homem no mundo ilusório. Existem certas engrenagens na lei do karma que podem ser habilmente ajustadas pelos dedos da sabedoria. Todos os males humanos se originam de alguma transgressão da lei universal. As escrituras salientam que o homem deve satisfazer as leis da natureza, sem descrever, simultaneamente, da onipotência divina. Ele deveria dizer: Senhor, confio em ti, e sei que tu me podes ajudar, mas envidarei todos os esforços para reparar qualquer mal que tenha cometido. Por uma série de meios, pela prece, pelo poder da vontade, pela meditação lene, pela consulta aos santos, pelo uso de braceletes astrológicos, os efeitos adversos do passado podem ser diminuídos, ou anulados. Semelhante a uma casa que pode ser equipada com um para-raios de cobre para absorver a descarga do relâmpago, o templo do corpo se beneficia com certas proteções. Radiações elétricas e magnéticas circulam incessantemente no universo, afetam o corpo humano, favorável ou desfavoravelmente. Há milênios atrás, nossos rishis estudaram o problema de combater os efeitos adversos das influências cósmicas sutis. Os sábios descobriram que os metais puros emitem uma luz astral, poderoso neutralizante dos influxos negativos dos planetas. Certas combinações de plantas também ajudam. Mais eficiente que tudo são pedras preciosas sem jaça, e não menores que 2 quilates. O emprego preventivo da astrologia raras vezes foi objeto de estudos sérios fora da Índia. Um fato pouco conhecido é que joias, nactais e misturas de plantas, embora sejam da espécie recomendada, só têm valor se apresentarem o peso requerido, e se o agente terapêutico for usado em contato com a pele. Senhor, seguirei seu conselho, sem dúvida, e comprarei um bracelete. Estou intrigado com a ideia de burlar um planeta. Para propósitos gerais, aconselho o uso de um bracelete feito de ouro, prata e cobre. Mas, para um propósito específico, quero que mande fazer um de prata e chumbo. Siri Yukteswar acrescentou cuidadosamente outras instruções. Guruji, que propósito específico é esse? Os astros estão prestes a manifestar um interesse inamistoso por você, Mukunda. Não tenha medo, você estará protegido. Dentro de um mês, seu fígado lhe causará muitos sofrimentos. A duração da doença está fixada em 6 meses, mas o uso de seu bracelete astrológico encurtará o período para 24 dias. Procurei meu joalheiro no dia seguinte, e logo passei a usar o bracelete. Minha saúde era ótima,
a predição do mestre esvaiu-se de minha mente. Ele deixou Serampore para visitar Benares. 30 dias após nossa conversação, senti uma dor repentina na região do fígado. As semanas seguintes foram um pesadelo de torturas e martírios. Relutando em perturbar meu guru, pensei que suportaria valentemente minha prova sozinho. 23 dias de suplício, porém, debilitaram minha resolução. Tomei o trem para Benares. Ali, Sri Yukteswar cumprimentou-me com inusitado calor, mas não me deu oportunidade de lhe contar meus infortúnios em particular. Muitos devotos visitaram o mestre nesse dia, unicamente pelo darshan. Enfermo e negligenciado, sentei-me num canto. Só depois da refeição da noite, é que os hóspedes todos partiram. Meu guru chamou-me à sacada octogonal da casa. Você deve ter vindo por causa de sua doença do fígado. Sri Yukteswar desviava de mim os seus olhos. Ele caminhava de um lado para outro, às vezes interceptando o luar. Deixe-me ver, você está doente.